Alô você! Vamos começar agora o artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Olha só, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Dentro desse instituto, artigo 15, o que a gente vai trabalhar com você? A gente vai trabalhar uma coisa chamada desclassificação da figura típica. Deixa eu começar pela parte técnica, que aí a gente vai para os exemplos, tá? Aqui a gente trabalha a chamada desclassificação da figura típica. O que é isso, desclassificação da figura típica? Deixa de ser o crime inicial projetado pelo autor e o cara só responde pelo crime menos grave, tá? Na prática, eu vou chamar a desistência voluntária de uma ação negativa, e o arrependimento eficaz de uma ação positiva. Ação negativa, e aqui vai ser a chamada ação positiva. Beleza. Mas como é que eu vou tratar isso no caso concreto para poder entender? Quando a gente entrar no esqueminha aqui, que a gente sempre coloca para tratar do artigo 14, 15 e depois, posteriormente, o 16, eu vou falar para você a diferença que aí vai ficar fácil. Quando a gente trabalha o artigo 14, você vê que o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o agente quer passar da consumação, da execução para a consumação, mas por alguma circunstância involuntária à vontade dele, ele não consegue. O cara cogita, prepara, saca a arma, vai dar um tiro na cabeça do cara, alguém levanta a mão dele, o tiro não pega na pessoa e ele queria executar, mas não conseguiu. Já no 15 é diferente. No artigo 15, o agente, ele cria na cabeça dele a vontade de cometer o crime. Eu vou dar um exemplo aqui do elemento subjetivo de matar, tá? E vou chamar esse cara de A. Imagina que ele cogita, prepara de matar, entra na esfera de execução, faz um disparo com a arma dele, tendo mais disparos, ele podia dar... Ele tinha 5, ele deu 1, o cara caiu, ele chegou perto do cara, viu que o tiro pegou na perna. Quando ele vai dar o segundo tiro, ele desiste voluntariamente. Aqui no artigo 15, há a desistência voluntária no primeiro caso, tá? Ele voluntariamente, ou seja, é a primeira diferença que eu vejo da tentativa, que aqui ele tenta, mas não consegue, aqui ele para por vontade dele. Ou seja, não chega da execução para entrar na consumação porque ele quis parar voluntariamente. Vou dar um exemplo. Imagina que você chega e vai dar um tiro no cara. Você com a intenção de matar porque o cara está te devendo. Quando o cara cai, que você chega bem perto do cara, o cara pede clemência para você, o cara, pô, por favor, não me mata, cara, eu tenho 2 filhos. Aí você, putz, cara, eu ia matar o cara, eu posso continuar, mas agora eu desisto, eu não quero mais, voluntariamente eu paro. Se você parar e evitar que o crime aconteça, ou seja, cogitei, preparei, dei um tiro no cara, o tiro pegou na perna, o cara caiu, na hora que eu vou matar, eu por pena, clemência, por qualquer outro assunto, e nem precisa ser por isso, tá? Não precisa ser por nenhum ato de bondade sua, simplesmente, voluntariamente, você desiste de qualquer forma, você vai responder pelos atos já praticados, nesse caso só responde por lesão corporal. Mas por que nesse caso a voluntariedade aqui se deu na desistência voluntária? Porque repara que nesse exemplo você teve uma ação negativa, você deixou de fazer. Agora, pode acontecer também de você dar um tiro no cara e o cara cair, você executou, um cara tá caído com um tiro na barriga, você bota a mão na cabeça e fala assim, puta merda, o que eu fiz, cara? Eu dei um tiro no cara. E aí? E aí você pega o cara, socorre o cara e leva o cara pro hospital e salva a vida do cara, você vai ter um arrependimento eficaz. Que aí a gente vai chamar isso aqui de ação positiva. Pode reparar que nesse exemplo agora, você agiu para evitar que o crime acontecesse. Então teve uma ação positiva aqui embaixo e uma ação negativa aqui. Mas, de qualquer forma, você entrou na execução e, voluntariamente, você desistiu de prosseguir, tá? Aí pergunta, Evandro, o que acontece se eu der o tiro no cara e no primeiro caso e no segundo caso der errado e o cara morrer? Se o cara morrer, já era, cara. Você vai responder pelo crime de homicídio, ou seja, você vai responder pelo crime inicialmente pretendido. O que o Código Penal tenta fazer aqui é que o bandido entenda do direito penal e que ele desista de prosseguir ou que ele se arrependa eficazmente e evite que o resultado danoso aconteça
E aí ele vai ter a desclassificação, não é diminuição de pena não. Ele para de responder por homicídio e responde pelos atos já praticados. Quando você vai dar um tiro no cara antes de matar, você não tem que lesionar? Então, você vai responder somente por lesão corporal nesses dois casos aqui. Agora toma cuidado, precisa ser obrigatoriamente voluntário, mas não precisa ser espontâneo. Espontâneo não precisa ser. Evandro, o que é ser espontâneo? O que é ser voluntário, mas não ser espontâneo? Por exemplo, eu cogitei, preparei, dei um tiro no cara, o cara caiu. O cara tá caído lá, na hora que eu vou dar o segundo tiro fatal, alguém me dá um conselho. Pô, não faça isso, não mate o cara tem 2, 3 filhos. Aí eu, pelo conselho, eu desisto de prosseguir na ação, podendo continuar. Repara, foi voluntário, eu desisti porque eu queria, ninguém me segurou. E também não foi espontâneo, porque não saiu de dentro de mim. Eu segui um conselho de alguém que estava do lado. Então, na desistência voluntária, ato negativo, deixa de fazer. No arrependimento eficaz, você age e evita o resultado. Voluntário, não é espontâneo, e nos dois casos só responde pelo ato já praticado. Agora, cuidado. Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, quanto a tentativa também, eles estão atrás da consumação, tá? Antes da consumação. A diferença básica é que em cima o ato é involuntário, circunstâncias alheias à vontade do cara. Aqui embaixo o ato é voluntário, o cara desiste porque ele quer. Beleza? Responde pelos atos já praticados, desistência voluntária, arrependimento eficaz. O que a gente vai trabalhar agora? A gente vai trabalhar um título agora que é muito legal, que é chamado arrependimento posterior. Agora, olha o nome. Se ele é posterior, tudo bem, a gente vai trabalhar o artigo 16. Mas olha que bacana, ó. Eu tenho o artigo 15, que é antes da consumação, e aí o nome já é até sugestivo, né? Olha aqui, ó. Artigo 16. É o chamado arrependimento posterior. Por que é posterior? Porque é posterior à consumação do cara. Então eu tenho aqui o arrependimento posterior. O que a gente não pode acontecer é você confundir arrependimento eficaz com arrependimento posterior, o que está antes e o que está depois, tá? Aí quando você pega o texto de lei do arrependimento posterior, tem alguns requisitos. Ele diz assim, ó, tem que ser o crime sem violência, olha só, sem violência e sem grave ameaça à pessoa, tá? Primeiro requisito. O segundo requisito dele, deixa eu sublinhar aqui, ó, arrependimento posterior. O segundo requisito é que tem que reparar o dano. Ó, reparar o dano. Tem que ser ato voluntário, olha só, ato voluntário, e tem que ser antes da denúncia ou da queixa. Antes da denúncia ou queixa. Beleza. Olha, na regra geral, isso aqui vale muito para os crimes contra o patrimônio, no exemplo, mas vai valer para outros crimes também de outros títulos, tá? Que a gente vai vendo no decorrer. E lembrando que a parte geral vai valer sempre no que se encaixar nele. Agora, imagine o seguinte, ó, vamos voltar para cá e vamos pegar aqui o esqueminha da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, da tentativa, e vamos pensar agora nesse cara aqui que é o A de novo. Imagine agora que o A, o elemento subjetivo dele seja do artigo 155. Ele quer subtrair coisa móvel alheia, pena de 1 a 4 anos, está lá no Código Penal, no artigo 155. Ele cogita, prepara, executa e consuma. Lembrando que a consumação no crime de furto, hoje, é a teoria da apreensão da coisa, no momento que ele pega a coisa. E aí imagina que ele subtraiu a TV da casa de alguém, legal? Aí ele subtraiu a TV da casa de alguém, o crime está consumado, ele saiu correndo, tá? Lá após a consumação, e ele foi preso. Ó, ele foi preso em flagrante 10 minutos após a consumação. Ok. 10 minutos, então ele está onde? Ele está lá na delegacia fazendo o auto de prisão em flagrante. Tá? Auto de prisão em flagrante. E aí o que acontece? Ele constitui um advogado lá na hora, que existe aqueles advogados de porta de cadeia, né? O cara acaba de se formar, pega a OAB dele, não tem onde advogar, não tem escritório, não tem dinheiro, não tem nada. O que ele faz?
Ele bota um terno que ele comprou no brechó e fica na porta da delegacia só com pão com mortadela lá, e o dia inteiro esperando a vagabundagem chegar. A vagabundagem chegou, o que é o santo graal pro vagabundo? É o advogado. Então o cara tá lá na porta da delegacia, dá de cara com o advogado. O advogado fala, eis que eu vim salvar a tua vida. Quando o advogado é bom, o advogado conversa com o cara e fala, e aí, o que aconteceu contigo? O cara, eu furtei. O advogado já fala, não diz nada. Vem conversar comigo que eu vou te orientar. Aí o que o advogado faz? A primeira coisa, ele analisa o caso do Alá. Será que o cara cometeu um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa? O artigo 155 é subtrair coisa móvel alheia. Não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa. Aí ele pergunta, o que esse garoto subtraiu? O que esse cara subtraiu? Uma TV de 20 polegadas. Ele vai lá, a primeira coisa que o advogado vai ter que fazer é reparar o dano total, tá? Ou seja, ele pode correndo lá na vítima e dar outra televisão novinha. O importante é ser o mesmo valor ou vai o valor maior. Mas não precisa nem pensar no valor. O que você tem que pensar é que você está, na verdade, reparando o dano totalmente. Não pode ser parcial, tá? Ato voluntário, mesma coisa, bem parecido lá com a desistência voluntária. E arrependimento eficaz. O ato tem que ser voluntário. Não precisa ser espontâneo. Isso aqui não precisa ser, tá? Então, se você tem um advogado constituído e ele por ele, mesmo até sem falar com você, já vai valer. E tem que ser antes da denúncia ou da queixa. Pelo amor de Deus, cara, se eu falei que está o auto de prisão em flagrante, não virou nem ação penal ainda. O cara está dentro da delegacia fazendo a prisão em flagrante do caso. Tem que tomar cuidado que nas provas, eles trocam antes da denúncia ou da queixa para prolatação da sentença, nota de culpa, nada disso interessa. Nota de culpa é o final da prisão em flagrante. Prolatação da sentença é quando o juiz, após o recebimento da denúncia, dá a sentença do cara. Aqui é até antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Ou seja, ainda nem começou a ação penal na prática. Se acontecer isso aqui, o arrependimento posterior gera o quê? Gera redução obrigatória de pena ou a mesma coisa que falar que é direito subjetivo do agente até a pena reduzida. Mas o macete aqui é o seguinte, é lembrar que o 14 e o 15 está antes da consumação, o 16 está depois. O 14 é causa obrigatória de diminuição de pena de 1/3 a 2/3, que é o 14.2, né? Na verdade, que é o crime tentado. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, que a gente bateu agora, são causas de desclassificação da figura típica com todas as nuances. E arrependimento posterior está pós-consumação e é causa obrigatória de diminuição de pena, se tiver todos os requisitos presentes aqui na hora da aplicação da pena do cara, mas tem que estar de acordo com o texto de lei. Então, leu o 16, não tem muito erro, tá? Vamos prosseguir. Vamos trabalhar o crime impossível agora. Quando da tentativa é impossível se consumar o crime por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto. Aí a gente vai trabalhar o que é o meio e o que é o objeto. Mas assim, na prática, o crime impossível é quando o meio utilizado ou o objeto protegido pelo bem jurídico tutelado, ele é impossível de qualquer forma de você chegar até a consumação. Dois exemplos bons é quando a gente chega na eficácia absoluta do meio. O que é o meio? Devia até vir um adendo aqui, né? Tipo, meio empregado. Tá, o que é o meio empregado, Evandro? Você imagina o cara com intenção de matar, o elemento subjetivo dele, na verdade, é matar, ele quer matar, e ele usa como meio uma arma de brinquedo. Olha aqui, arma de brinquedo. Pô, cara, a pergunta essa arma de brinquedo, ela tem capacidade lesiva de efetivamente gerar o resultado danoso na vítima? Tem como gerar uma causa efetiva para um efeito efetivo? Não tem. Se não tem, esse meio aqui, ele vai ser absolutamente incapaz de alcançar o resultado, o crime vai ser impossível. Tentar matar alguém com uma arma de água, tentar matar alguém com uma arma de brinquedo, não pode ser crime, tá? E por que é absoluto? Porque a gente usa uma teoria, o Código Penal usa uma teoria chamada teoria objetiva temperada. Essa é a teoria do Código Penal. Por que ela é objetiva e por que ela é temperada, Evandro? Porque, por exemplo, se o meio for relativo, tem crime, tá? Ó, meio relativo
vai obrigatoriamente ter o crime. Se for absoluto, não tem. Se for relativo, tem um crime. Por isso que é objetivo temperado. Exemplo, imagina que você está com um armamento que está com 5 munições molhadas e você dá 10 tiros na munição e não sai nenhum. A pergunta é, isso é crime impossível ou é tentativa? A pergunta é, o meio que você utilizou é absolutamente inidôneo, ou seja, nunca vai poder chegar ao resultado, uma arma quebrada, de forma, uma arma sem um cão, que não tem como você bater o percussor ali, é uma arma que é absolutamente, é crime impossível. Agora, vamos reparar se ele é relativo. Quando for para a mão da perícia, a perícia vai colocar lá e vai ficar apertando o gatilho, o tambor do 38 ele roda. Ele vai apertar o gatilho ali 1000 vezes. Na 1001, tum, disparou. Aí o perito vai falar, ih, rapaz, o meio utilizado não era absoluto, não, era ineficaz, era relativamente ineficaz. Se era relativamente, nesse exemplo que eu dei agora, vai ter o crime tentado e o cara vai responder, tá? Tem que ser absolutamente. Então a teoria utilizada é objetivo temperada. Um exemplo da impropriedade absoluta do objeto, o objeto material defendido aqui é o que está no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Lá diz assim, todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, igualdade nos termos da lei. Ou seja, você tem 5 direitos garantidos. Um deles é o direito à vida, não é? São os bens jurídicos tutelados, pois aqui é o objeto tutelado pelo Código Penal, quando a gente fala, por exemplo, no artigo 121. Agora, você imagina o seguinte, o A foi dar um tiro na cabeça do B. Só que o B, o tiro que ele foi dar era às 12 horas. Só que o B tinha infartado, e ele infartou lá às 11h50. Ou seja, quando o A deu tiro na cabeça do B, o bem jurídico tutelado já não existia mais, o B estava morto. Por quê? Porque 10 minutos antes do disparo de A, porque ele cogitou, preparou e no momento da execução, não existia mais o objeto material que era a vida, porque a vida já tinha se esvaído, porque o cara morreu de infarto 10 minutos antes. O A se deu bem, estourou a cabeça do B, mesmo querendo matar, não conseguiu, porque a impropriedade do objeto que era a vida era absolutamente incapaz de ser alcançado. Então não vai ter o crime ali, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando o crime impossível dentro do Código Penal, vamos tomar um cuidado aqui para não confundir com a tentativa do 14, porque ele recebe o nome jurídico de tentativa inidônea, ou seja, uma tentativa que não pode ser considerado crime, porque é absolutamente pelo meio ou pelo objeto. Tentativa inadequada, ou seja, o cara tentou, mas não conseguiu de forma alguma e era impossível chegar lá, ou também classificado como quase crime. Toma cuidado para não confundir com crime falho, que é o artigo 14, que é a tentativa perfeita. Aqui eu estou falando quase crime, crime impossível. Tranquilo? Vou dar um esqueminha aqui, que é muito comum cair na prova, para que você entenda, tá? Ó, imagina o seguinte, esse esqueminha aqui é bem conhecido. Você imagina que o A, sem combinar nada com o B, tá? Não combinaram, porque se eles tivessem combinado, eu ia ter o artigo 29, quem de qualquer forma concorre para o crime responde nas penas excominadas na medida de sua culpabilidade. Então o A não combinou com o B não combinou com o A de forma nenhuma, e eles resolvem os dois ter a grande ideia de matar o C, e o C está dormindo lá. Só que o que aconteceu? O C está dormindo na casa dele às 0 horas, e o A e o B resolvem ir às 23h30, os dois, e matar lá o A. Matar o C. O A chega primeiro e faz um disparo mortal. Na verdade, não faz um disparo, né? O A ministra um veneno de forma subreptícia. O que é isso? De forma que o C não saiba. Ministra um veneno enquanto ele está dormindo. E o B vai lá e faça um disparo na cabeça do C. O veneno foi ministrado aqui às 0 horas e 1 minuto e o B deu o tiro às 0 horas e 10. A pergunta que tem que se fazer é causa e efeito. O que efetivamente matou o C? Pô, o A deu um veneno lá e o veneno, ele ministrou o veneno, inoculou o veneno de forma subreptícia, ou seja, sem que a vítima soubesse. Você vai ver que isso aí é homicídio qualificado pelo uso de veneno, tá?
Se o cara sabe que está tomando veneno, é meio cruel. Se ele não sabe que está tomando veneno, que é subreptício, se dá de forma ardilosa, aí é qualificado pelo veneno. Então o A deu veneno a 0 hora e 1 minuto e o cara veio a óbito a 0 horas e 5 minutos. Então o cara morreu meia-noite e 5. O B, sem saber, viu que o C estava deitado, o A já tinha ido embora, nesse exemplo, tá? O B chega lá e faz um disparo na cabeça do C a 0 horas e 10 minutos. A pergunta é, em que o A vai responder? O A vai responder por homicídio consumado, qualificado pelo uso de veneno. Inclusive vai entrar na 8.072, que são crimes hediondos, porque todo crime qualificado também é hediondo, de acordo com o artigo 1º. Todo homicídio qualificado também é hediondo, de acordo com o artigo 1º da 8.072. E o B vai responder por quê? Vai responder por nada, porque quando ele fez o disparo, a vida do C não existia mais, ou seja, absoluta impropriedade do objeto, que era a vida. Pô, Evandro, mas mesmo o cara querendo cometer o crime, ele não vai responder? Não, porque era impossível ele chegar na consumação, porque a impropriedade absoluta do objeto se empregava ali, beleza? Vamos ver agora um quadrinho aqui que eu fiz das diferenças para que vocês levem para sua prova. Bem, para facilitar a tua vida, o que eu fiz? Eu fiz um quadrinho aí para você de diferenças das tentativas, porque para você não confundir, tá? Que nem toda tentativa vai ser o artigo 14, pelo menos o nome, tá? A tentativa, a gente pode chamar de tentativa original o 14.2, que é a tentativa de fé e fato. Mas outros institutos, que é o 15 e também o 17, recebem impropriamente dita o nome de tentativa. Então, ó, quando eu tenho a tentativa branca ou incruenta, que eu não acerto o alvo, que eu tenho a tentativa vermelha ou cruenta, que eu atinjo o alvo, que eu tenho a tentativa perfeita, acabada ou crime falho, que é quando eu esgoto tudo, quando eu tenho a tentativa imperfeita ou inacabada, que eu não gasto tudo, nesses 4 primeiros aqui eu tenho o artigo 14.2, ó, artigo 14.2, e eu tenho as chamadas tentativas originais. Quando eu pego a tentativa abandonada ou qualificada, eu vou ter aqui, olha, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Aí aqui, nesse 5 aqui, eu tenho o artigo 15, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Cuidado, porque aí a tentativa abandonada ou qualificada, ela não tem nada a ver, na prática, com a tentativa do 14. E eu tenho a tentativa inidônea, inadequada, que é a mesma coisa do crime impossível ou quase crime, que aí eu tenho o crime impossível, que é o artigo 17 do Código Penal. Então, todas a fórmula 1, 2, 3 e 4 da tabelinha que eu coloquei para você equivale ao 14.2. O 5 aqui equivale ao artigo 15 e o 6º equivale ao artigo 17. Tá aí um quadrinho que eu fiz para facilitar a tua vida, tá? Para você não ter dificuldade quando eu vou cair e às vezes confundir você nas questões, porque o que pode acontecer é confundir. Vim falar, é correto afirmar que a tentativa do Código Penal, que diminui a pena de 1/3 a 2/3, em caso de circunstâncias alheias à vontade do agente, é considerada tentativa abandonada ou qualificada. Você sabe que está errado, que aí a desistência voluntária e arrependimento eficaz, assim como se vier invertendo as questões ou vier trazendo algum outro nuance nas questões. Vamos fazer agora umas questõezinhas finais para a gente consolidar de fé e fato tudo que a gente viu até agora. Vamos aos exercícios aqui, ó. A desistência da tentativa inacabada deve ser entendida como arrependimento eficaz. Onde está o erro aí, tá? Não é nem na tentativa inacabada, deve ser atendida como arrependimento eficaz. Não, o erro não está propriamente na tentativa inacabada, não, tá? Porque olha para cá, ó. Que a tentativa abandonada ou qualificada, tá? Ou também tentativa inacabada pode ser entendida como o artigo 15, não tem problema. O problema maior é que ele vem especificando obrigatoriamente o arrependimento eficaz, quando na verdade vale também para desistência voluntária. Então, na verdade, ficou faltando um adendo aí para que a questão ficasse completa, tá? Beleza? Vamos para a próxima aí. A desistência voluntária caracteriza-se quando um agente tinha condição de realizar e consumar um crime, mas desiste durante a execução, ou seja, ele realiza uma ação positiva. Onde está o erro aí? Que na desistência voluntária não é ação positiva, é ação negativa. E é aí que está o erro
constante na questão, tá? Quando ele realiza uma ação positiva, é arrependimento eficaz. Vamos para o próximo. Para que fique caracterizado o arrependimento eficaz ou a desistência, a atitude do agente deve ser espontânea, ou seja, natural, sincera e verdadeira. Não precisa. Precisa ser voluntária, mas não precisa ser espontânea. O erro da questão está baseado aí. Próximo. Para a configuração do arrependimento posterior, ou seja, o artigo 16, o agente deve agir espontaneamente e a reparação do dano ou a restituição do bem deve ser integrais. Efetivamente, deve ser integrais. O que está errado aí é o espontâneo. Circula aí, não precisa ser espontâneo, precisa ser voluntário, tá? Bem matada essa questão. Próxima. Considere que José, com intenção de matar, tenha desferido 2 tiros certeiros de arma de fogo em direção a Carlos, que estava deitado. Carlos, por sua vez, tinha ingerido veneno para suicidar-se. Após a autópsia, foi constatado que a morte da vítima foi provocada pelo veneno e quando o disparo foi feito, o mesmo já estava morto. Nessa situação, será imputado a José o resultado da morte? Lógico que não. Foi o exemplozinho que eu dei na aula. Na prática, nesse caso, é crime impossível por pura, absoluta impropriedade do objeto. Ou seja, não existia a vida no cara ainda, tá? E a autoflagelação, o cara tomar veneno, não é punível no Código Penal. Então, a gente encerrou aí esse bloquinho nosso. Tem muita coisa acessória que eu coloquei, coisas a mais que eu coloquei no seu material, que é chamado material complementar. Dá uma lida inteira nele, mas o importante é você ter passado essa aula inteira e ter copiado bastante, ter o seu caderno, ter caderno por matéria é importantíssimo, tá? Pega um caderninho de uma matéria, eu não gosto nem de caderno de várias matérias, pega de uma só única matéria, aquele cadernão de 10 é uma porcaria. Compra esse caderno de uma matéria, coloca lá Direito Penal, coloca o professor Evandro Guedes, anota tópico a tópico, o tópico da nossa aula de hoje foi o artigo 15 e o artigo 16 e o 17, então a gente trabalhou arrependimento posterior, arrependimento eficaz e desistência voluntária, a gente trabalhou o artigo 16, que é arrependimento posterior, e o 17, que é o crime impossível. Faz todos os seus resumos bonitinho, reveja o PDF, faça as suas questões, na hora da prova você não vai ter problema nenhum e a gente vai sair na frente, a gente vai se afastar da multidão, beleza? E para quem me conhece, né, cara, vai viver feliz estudando, porque ninguém precisa de dinheiro demais para ser feliz, mas o de menos é a desgraça certa e absoluta na tua vida. Alô, você!